Olá, bom dia, gente. Tudo bom? Como vão todos? Tá bom, espero que esteja todo mundo bem. Amém? Hoje é dia 13 de janeiro e a gente vai fazer aquela segunda parte daquela parte da profecias, né? Como posso saber se uma palavra profética é verdadeira? Então hoje a gente vai fazer a segunda parte. Vamos tentar terminar nessa segunda parte. Tem mais seis princípios. Você que viu o primeiro vídeo e vai ver esse segundo agora, você vai ver que vai se encaixar. Vai ser gratificante. E é bom para a gente poder se instruir sobre profecias. Aqui é mais tipo um review de profecias, né? Se a gente for ver, tem muita coisa pela frente. Mas esses são 9 princípios que, para você ter uma base, o que é profecias, como você recebe, sabe? Como você domina essa área, como você sabe se ela é falsa ou verdadeira. Isso é muito importante você saber. Vamos direto ao quarto princípio. A gente vai falar do quarto princípio hoje. E antes da gente começar, entra no canal, se inscreva no canal, dê seu like lá, muito importante, compartilhe essas mensagens. Pode ser que tem muita gente aí que está precisando ouvir essas mensagens, fora as outras que a gente já tem no canal. Essas daqui de profecia é muito importante, tem muitas pessoas que até estão precisando ser orientadas sobre profecias, tem muitas pessoas ainda que se enganam muito com profecias. Então isso é importante, e não estamos aqui para julgar ninguém, igrejas, religiões, de jeito nenhum. É um alerta, é um estudo que a gente está fazendo, e que não comentei no outro vídeo. Eu já falei para muita gente, para muitas igrejas por aí já, sobre profecia. É um assunto que eu gosto de passar pelas pessoas para se orientar. Tem muitas pessoas sendo enganadas. E então faz isso. Se inscreva no canal, é muito importante. Você vai ajudar. Ah, mas por que eu vou se inscrever no canal? Por que eu vou compartilhar? Você vai ajudar, com certeza, a divulgar a palavra de Deus, divulgar o evangelho. Isso é muito importante, é muito importante. Então vamos lá. O quarto princípio, vem comigo. Se uma profecia contém predições que não se realizam, a profecia era falsa. Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 22 diz: Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenha temor dele. Lembra que a gente falou no princípio 3? É mais ou menos isso aqui. Muitas vezes você recebe alguma coisa que não vem de Deus. Ou, que eu já falei para você, são três posições. É Deus, carne ou o diabo através de espíritos malignos. Então muitas vezes é Deus que está falando com o profeta, não estamos aqui para julgar ninguém. E muitas vezes é a carne. É o profeta falando, é o líder, é o pastor, sabe? Sai dele na hora ali, sai as coisas, que Deus não falou nada. Quer dizer, é a mesma coisa se nós temos uma passagem muito forte lá em 1 Reis, acho que é 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 19. Olha o que é a falsa profecia, o que é os profetas. Naquela época, na época de Elias, do profeta Elias, ele proclamou o povo de Israel para subir no Monte Carmelo com todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, como se diz, né? 850 profetas, e fez um processo lá para ver se o Deus deles era verdadeiro. Fizeram, depois eu não vou ler aqui que é meio longo,
finalizando, Elias eliminou os 850 profetas, falsos profetas que a Bíblia diz, 850 no mesmo dia, na frente do povo, foi eliminado os 850 falsos profetas. Então, para você ver que é uma coisa que naquela época, só um dia foi isso. Então, você imagina o que tinha de homens falando da boca deles, coisa que Deus não falou, Deus não mandou nada. Então eles falavam o que eles queriam lá, se promover politicamente, coisas que para eles mesmos, para si mesmo, não era para o povo. E hoje, depois de tudo esses tempos, 4, 5, 6 mil anos atrás, hoje a gente vê a mesma coisa. Então tem muitos falsos profetas. Se você quiser ver, está em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 19. Eu vou ler para você rapidinho, olha. Agora, pois, envia ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Jezabel era a rainha daquela época lá de Israel, ela era a rainha. E ela teve um fim, não vou falar agora, ela teve um fim trágico. Ela foi jogada lá de cima do palácio, os cães comeram a carne dela, só sobrou osso. Uma morte muito horrível de Jezabel, porque ela queria matar o profeta Elias. Então o princípio 4 é esse. Como tinha naquela época, tem hoje. Então temos que ficar muito alerta sobre isso. O princípio 5. Se uma profecia se cumprir e promover desobediência contra Deus ou contra as Escrituras, não é uma profecia verdadeira. A Bíblia diz, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que houvera falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e servimos-los, não ouvirás as palavras daquela profecia, ou sonhador de sonhos. Está em Deuteronômio capítulo 3 e 3. Quer dizer, muitas vezes temos profetas de hoje, líderes, né? Ele não está dentro da Bíblia. Então ele te chama não para cultuar a Deus, ele te chama para cultuar outras coisas que está dizendo aqui. Outras coisas da maldade, coisa que não é da Escritura, coisa que não é de Deus. Então você tem que saber, a palavra de Deus é uma só, é a verdade. Adorai somente a Deus, somente a Ele. Não tem que adorar outros tipos de deuses. Então se um profeta te chamar e te profetizar e falar que, olha, vamos após outros ídolos para adorarmos, não. É falso profeta, é mentira. Não, se ele te chamar para adorar a Deus, somente a Deus, o Altíssimo, é o verdadeiro. Agora, que nem está falando aqui nesse estudo, se ele te chamar aqui, olha, dar um sinal prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conhecestes, e servimos-los, não ouvirás a palavra daquele profeta, ou sonhador de sonhos. Quer dizer, não siga essas pessoas. É que nem a palavra que fala, sai fora desse povo. Você não tem, você não entende de Bíblia, você está começando, você é novo no Evangelho. E se surgir esse tipo de assunto, não, peraí, isso aí não é Deus que está falando, não. Não está dentro da Bíblia. Por que você está falando isso? Não, mas aí está contradizendo a Bíblia. Sai fora. Não é de Deus, amados. Não tenha medo, não é de Deus. Muitas vezes, muitos cristãos têm medo de debater com o seu líder ou de sair de um lugar que ele está vendo que não é verdadeiro. Isso aí não é você, mas eu mudei de 1 a 2 igrejas. Qual é o problema? Você vai ficar seguindo um líder que não está falando dentro da palavra de Deus? Então, muita gente hoje, eles estão presos dentro de uma igreja, dentro de uma religião, que até sabem que não é certo, que tem coisas erradas. Também não estamos dizendo aqui que toda igreja é perfeita, não é isso que estou dizendo. Mas tem as igrejas boas,
que ali o líder está seguindo a palavra de Deus. Então essas orientações é muito importante para você ficar ligado, tá bom? Vamos aqui para o sexto princípio. A verdadeira profecia produz liberdade e não escravidão. A Bíblia diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de doação de filhos, pelo qual clamaste Abba Pai. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 15. Ora, o Senhor é espírito, e onde está o espírito do Senhor, aí a liberdade. Tá em, se você quiser confirmar lá, está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A verdadeira profecia trará liberdade ao indivíduo, não escravidão. Qualquer forma de controle sobre uma pessoa através de intimidação, manipulação ou domínio é bruxaria. A falsa profecia levará à bruxaria. Não se apegue a ninguém a não ser a Jesus. Este é o sexto princípio. Amado, você me entendeu aqui? O que está dizendo aqui? Se o seu líder, se o seu, ou a pessoa que você segue, vir com essas conversas de intimidação em cima de você, de imposição, olha, você tem que fazer isso porque senão não sei o quê, ou te coagir, a Bíblia é clara, não é de Deus. O Espírito ele vem te trazer, o Espírito Santo de Deus vem te trazer liberdade para você viver um evangelho. Ele não pode de te coagir, de falar a palavra de intimidação, te intimidar para você respeitar o seu líder. Não é isso que a Bíblia diz. Todos os líderes de Deus na Bíblia não acuou ninguém, não intimidou ninguém, sabe? Não deu palavra de intimidação para a pessoa ter medo desse líder. Líder tem que estar junto, não é opressão. Moisés, Abraão, você vê eles intimidar as pessoas, brigarem, falar palavra de... Não. Então hoje, essa orientação para a igreja, ela é muito importante. Você tem que saber dessas coisas. Muitos cristãos aí estão debaixo de intimidação, embaixo de pressão, e ficam ali 1 ano, 2, 10, 20 anos dentro do lugar, sob pressão, sabe? Sob julgamento do seu líder. Ó, se você fizer isso, se você sair daqui, você vai estar perdido. Não. Cadê a liberdade? Cadê a liberdade que Deus está falando, que Jesus está falando? Então, muitas vezes a gente sofre por falta de conhecimento. A Bíblia diz mesmo. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo padece por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Então, hoje você vê pessoas aí num sufoco dentro de igrejas que você fala, uau, né? Não está na liberdade, está na opressão. Então, isso é muito grave, entendeu? A profecia terá liberdade ao indivíduo e não escravidão. Você não pode ser escravo do evangelho. Não é assim que funciona a coisa, entendeu? Para terminar, a verdadeira profecia traz liberdade ao indivíduo. E qualquer forma de controle, através de intimidação e manipulação e domínio, é bruxaria. Seja, não é mais evangelho, entendeu? Tá partiu para bruxaria, partiu para a ignorância. Então, muitos líderes, eles partem para esse lado. Partindo para esse lado, ele intimida as pessoas que estão ao seu redor. E aqueles que debatem com ele, vai ter problema. Porque ele vai chamar num cantinho e vai dar um jeito de tirar ele desse local, porque vai estragar as outras pessoas que estão no domínio dele. É que eu já falei para você, tem aqueles líderes que se põem num pedestal e quer ser adorado. Perdão, gente, perdão. E não se apegue a ninguém a não ser a Jesus. Acabou. Se não estiver falando de Jesus, está distorcendo a palavra, está saindo do evangelho, está saindo para outras escrituras que não é a verdadeira, você tem que saber alguma coisa. Sai fora desse lugar. Parte para outra coisa. Entendeu? Amém? Então vamos comigo. O sétimo princípio. A verdadeira profecia
injeta vida nova na reunião dos cristãos. A Bíblia diz que a letra mata e o princípio e o espírito vivifica. Está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. A verdadeira profecia inspirada do Espírito Santo traz vida espiritual na reunião dos cristãos. Se uma profecia vem para destruir este culto de adoração, esta profecia não vem de Deus. É parecida com o princípio 6 aqui. Se vem palavras que não edifica a Deus, que não é inspirada pelo Espírito Santo, e ela traz não a união do cristão, não pode ser de Deus. A gente vê muitas igrejas que é destruída. Por quê? Está faltando união da liderança, está faltando união do povo, e aonde não há adoração de Deus, a coisa vai mal. Você vê muitas igrejas se fechando. Eu tenho, há um tempo atrás ali, uma dessas igrejas que eu conheço, o líder abriu uma, ficou. Abriu a segunda, abriu a terceira. Fechou a segunda, abriu a quarta. Aí fechou a terceira, depois fechou a quarta. Abriu a quinta e fechou. E aí? É Deus que mandou abrir? É Deus que falou? Então a gente tem que ficar onde você está, fica ligado, fica atento. Não é que é para botar pulga atrás da sua orelha, isso é uma orientação. É uma orientação para você. Mas existe isso. Hoje, na realidade, existem essas coisas. Não é só no passado. Se no passado o profeta Elias matou 850 falsos profetas num dia, você imagina nesse mundo de hoje que a gente está na atualidade, nesse século. Você imagina quantos milhares que não tem esparramado por aí, enganando o povo. Você conhece, você sabe. É só você estar instruído e ficar ligado nessas profecias que vêm. Então fica muito ligado. Onde não há adoração de Deus, onde há divisão de espírito, que nem está dizendo aqui nesse versículo, no princípio 7, a verdadeira profecia injeta vida nova no cristão. Entendeu? A verdadeira profecia inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela traz vida dentro dessa reunião dos cristãos. E se uma profecia vem para destruir esse culto de adoração, essa profecia não vem de Deus. Você vem para destruir a igreja, vem para destruir o povo que está ali dentro, não é de Deus. O seu líder está com algum problema. Você entendeu? Esse é o princípio 7. Vamos para o princípio 8. Alguma dúvida? No canal, você pode interagir comigo. Tem o meu site, também você pode interagir. Tem a página no Facebook, também você pode interagir, sabe? Já tem mensagens lá também, tá bom? Se tiver alguma dúvida de algum desses princípios, entre em contato comigo, a gente conversa, tá bom? O oitavo princípio. A verdadeira profecia dada pelo Espírito Santo de Deus testemunhará com o seu espírito. A Bíblia diz, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Está em 1ª carta de João, no capítulo 5, versículo 6. Este é o único princípio objetivo dos 9. Princípios usados para julgar a profecia. Todos os outros baseados em fatos da palavra. Este aqui é baseado em como a profecia dá testemunho do seu espírito. Se você recebe uma profecia que está dizendo aqui, a verdadeira profecia dada pelo Espírito Santo de Deus testemunhará contra o seu espírito. É o que a gente falou em todos os outros princípios, por isso que está falando aqui, e eu comento com vocês. Quando você recebe uma profecia que vem do Espírito Santo de Deus, que é a boca do profeta está falando de Deus, não é da carne e nem do diabo, vai testificar com você. Você vai receber essa profecia desse profeta e falar, uau, era isso que eu estava pedindo para o Senhor, é isso que eu estava pedindo para Deus. Nossa, testificou no meu espírito, o teu espírito com o Espírito Santo de Deus através da boca do profeta. Então esse profeta está fazendo uma profecia verdadeira. Então todos os outros princípios você vai saber,
Mas esse aqui tá confirmando que você tem que testificar. Se você recebe essa profecia que te deixa em temor, que te deixa você com medo, que deixa você traumatizado, que deixa você todo preocupado e te julga, não é de Deus essa profecia. Então esse princípio aqui está dizendo que quando você recebe uma profecia, ela vai testificar com o seu espírito. Então aí é o Espírito de Deus que está falando. É Deus que está falando na boca do profeta. Que tem o falso profeta e tem o verdadeiro profeta. Então vai sair da boca desse verdadeiro profeta essa palavra que está falando para você, e você está recebendo, e ela está testificando que é verdadeira. Porque no seu coração você sabe que você passa, você sabe que você está passando e sabe que é verdadeira. Então ela testificou com você, está te acalmando e está suavizando a sua expectativa. Então essa é verdadeira, por isso que está falando aqui. Que a verdadeira profecia do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, está testificando, vai testemunhar com o teu espírito. Está me entendendo? É outro tipo, você vai receber totalmente diferente do que nos outros princípios que a gente passou, que você vai ficar todo cheio de temor, escravizado, intimidado. Não é assim, a profecia não é essa não, amém? Ok, esse foi o oitavo princípio, né? A verdadeira profecia é dada pelo Espírito Santo, testemunhará com o seu espírito rico. Esse princípio 8 aqui é muito rico. Você pode ver lá, ela vai testificar, está na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 6. Vamos para o último princípio? Vamos lá. Qualquer profecia que se cumpre, mas não dá glória e honra ao Senhor Jesus Cristo, é um espírito de adivinhação. O fato da profecia se cumprir não é prova que vem de Deus. Está lá em Deuteronômio, que a gente já falou, capítulo 13, versículo 13. Que também é usado para apoiar o princípio 5, que a gente falou lá, que eu acabei de falar, o princípio 5. Então, a palavra aqui do profeta, se ela vem, testifica com você, e não é nada, você vê que não é de Deus, que ela não se cumpre, e ela não, a palavra certa, você recebe uma profecia, ela não dá glória a Deus, ela não dá honra a Deus. Essa profecia se cumpriu, mas ela está dando honra a outras entidades, a outros deuses. Então tem pessoas que se enganam. Ah, não, eu recebi essa profecia e é verdadeira, porque se cumpriu. Ok, se cumpriu, mas você sabe se veio de Deus ou não veio? Ela deu honra a Deus, ela deu glória a Deus. Você sente Deus nessa profecia? Você sente que é Deus que está fazendo tudo isso? Ah, mas claro que é, porque eu sei que é. Mas peraí, qual é o processo dessa profecia de ter dado certo? Foi através de Deus? Foi através de Jesus Cristo? Foi através do Espírito Santo de Deus? Ou foi atrás de outros ídolos que a Bíblia condena? A Bíblia condena. Se você for atrás de outros ídolos, imagens, escultura, algo assim, sabe? A Bíblia diz que não é. Se você for lá em Deuteronômio capítulo 13, versículo 13, você vai ver que Deus condena esse tipo de rituais. Então, se uma profecia se cumprir para você e for atrás desse nível, dessas indicações desse profeta, saiu fora das Escrituras, saiu fora de Jesus, saiu fora de Deus, você vê que tem ídolos, tem outras coisas que se você vê que não é Deus. A Bíblia diz, adorai somente a Deus. E Deus lá em Isaías, o profeta messiânico, fala, eu sou Deus, eu sou o único Deus, além de mim não há Deus. Amém? Então, adorai somente a Ele. E no Novo Testamento, se eu não me engano agora, está em Timóteo. Acho que em Timóteo, depois eu confirmo para vocês. A Bíblia diz assim, olha, só há um homem
que pode interceder e pode levar a palavra da terra até Deus. Este homem é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e a terra, há um homem, Jesus Cristo. Saiu, que eu estou falando para você nesse estudo aqui, saiu de Jesus, não tem outro intercessor, não tem outro mediador, não tem outra cultura, não tem outros deuses que chegue a Deus. Se essa profecia que você recebeu, ela se cumpriu, mas saiu de Deus, saiu de Jesus Cristo, partiu para outros meios, você pode ter certeza, ela se cumpriu, mas não é Deus que está aí. Amém? Então, entra lá nesse Deuteronômio capítulo 3, versículo 13, você vai ver. Aqui diz assim, ó, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, 13. Deu para você ter uma base? Então, mas a profecia fala aos homens, para edificação. Um profeta, ele vai falar uma profecia para você. Isso aqui é um resumo, é a conclusão aqui. É o resumo. Se um profeta fala para você, ele te exorta, ele te ensina, ele é para edificação, exortação e consolação. Ele te consola, ele te edifica e ele te exorta, ele te ensina numa dureza, mas ele te ensina. Então a palavra de Deus é essa. Sabe? Saiu fora disso, amados, não é de Deus. Ok? Então a gente acabou aqui, deu para terminar nesse segundo vídeo aqui, os outros 6 princípios. Então dos 9 princípios, você pode entrar em contato comigo se você teve alguma dúvida, eu te explico para você, a gente entra em contato e você entra em contato com nossos meios, né? Que é pelo Face, que é pelo canal. Se inscreve no canal e comente no canal, direto no canal. As pessoas vão saber a sua dúvida também, a gente vai poder responder se tiver alguma dúvida dentro do canal. É muito importante. Compartilhe esse vídeo com as pessoas. É muito importante, sabe? Tem muitas pessoas aí que tá perdido ainda. Muitos aí que tá com 10, 20 anos dentro do evangelho, dentro das igrejas, e profecias é pouca coisa que eles sabem. Isso aqui é um resumo, foi 9 princípios bem estudados dentro da Bíblia. É tudo dentro da Bíblia, para a orientação de vocês. Tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo, entre no canal, se inscreva lá, compartilhe esse vídeo, dá um like lá. Vamos expandir esse canal aí. Amigos seus, indica o canal para eles se inscrever. Sabe, é importante você se inscrever no canal e ajuda o crescimento também. E o mais importante, você está aí também ajudando a divulgar o evangelho. Tá bom? Então é o seguinte, no próximo vídeo a gente vai falar, depois eu passo para vocês, a gente vai falar de um outro estudo, é muito rico também, você vai gostar desse estudo, tá bom? Um bom fim de semana para todos vocês aí, um ótimo domingo e que Deus abençoe o lar de vocês, fique com Deus, fique na paz. Tchau, tchau.